Então, gente, ontem nós começamos falando, né, sobre uma das formas que a gente pode acelerar coisas nas nossas vidas através da oração, né? E eu não sei se você percebeu, o Ministério Verbo da Vida, né? É o ministério que eu posso falar, que é o que eu, desde que eu nasci de novo, que eu faço parte desse ministério. É um ministério que tem uma unção de ensino muito forte. Não é só o mestre que ensina. Se você vê o pastor, ele vai ministrar, ele ministra ensinando. O profeta, quando ele vai ministrar, ele ministra ensinando, né? O apóstolo, quando vai ministrar, ele ministra ensinando. Então, existe uma unção, até isso é reconhecido até por outros ministérios, sobre a unção de ensino que existe sobre o Ministério Verbo da Vida. Mas eu não sei se você tem percebido que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, há um ensino, ele não tem saído um ensino puro, ele tem saído um ensino misturado com inspiração profética. Vocês têm percebido isso? Nós estamos entrando num tempo profético, né? De fato, nós estamos vivendo um tempo bem profético, porque tudo que Jesus falou sobre esse tempo já aconteceu, está acontecendo. Nós estamos dentro de um calendário profético da parte de Deus, né? E o profético, ele não só anuncia o futuro. Durante muito tempo, na minha cabeça, o profético era para anunciar o futuro, algo que ia acontecer. Mas o profético, ele não só anuncia o futuro, mas ele causa o teu futuro. Por isso a aceleração, porque quando ele é anunciado, ele já causou. Vocês estão entendendo isso? Então, coisas quando são anunciadas debaixo de uma inspiração profética, que você consegue, pelo Espírito, pegar isso, você, como Laninha disse, pode ter certeza, já aconteceu. Amém? E eu quero falar hoje duas coisas que você pode fazer. Uma que pode te atrasar e outra que pode te acelerar. No mesmo texto nós vemos isso. E eu quero que você vá lá para Ruth, no capítulo 1, está lá na Antiga Aliança, uma história, né? Ruth, capítulo 1, no verso 1 mesmo. Aleluia. O Senhor é bom. Então, pede a Deus espírito de sabedoria e de revelação, para que na hora que a palavra esteja sendo ministrada para você, ensinada, você consiga perceber o elemento profético que está envolvido ali, para que você pegue isso. Amém? Então, Ruth, capítulo 1, diz assim, presta atenção a isso. No verso 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Diga comigo, fome. Crise. Queridos, às vezes a gente escuta falar de crise, a gente pensa que isso é para os dias de hoje. Mas você pode ver que isso já tem na Bíblia, né? Muitas vezes aconteceu na Bíblia crises terríveis, né? E ele diz, houve fome na terra. E um homem de Belém, Belém quer dizer casa de pão, de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Agora, quem eram os moabitas? Os moabitas era o povo que nasceu devido ao incesto de Ló com suas filhas. Não era um povo da linhagem de Israel, não era o povo de Deus. De fato, esse homem estava em Belém, aonde o povo de Deus estava reunido. E por causa de fome, diga, por causa da fome, ele saiu de um lugar onde o povo de Deus estava reunido para ir para um lugar onde o povo não tinha aliança com Deus. E eu quero lhe dizer, esse é o primeiro perigo para te atrasar. É você sair sem direção de onde Deus quer que você fique. Aleluia. É muito sério, queridos. E ele disse que ele saiu de Moabe, ou de Judá para Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. E a Bíblia é muito clara que diz que por isso ele saiu, por causa da fome. E o que eu quero dizer para você hoje de manhã? Nós nunca devemos ser movidos por circunstâncias. As circunstâncias não é o que dita aonde a gente vai estar e aonde a gente vai ficar. Pelo contrário, o que dita é o Espírito Santo. Na antiga aliança, o homem não tinha esse poder, eu acho um poder mesmo ser dirigido pelo Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, mas hoje você tem. Hoje você só erra se você quiser. Mas se você quiser abrir os seus ouvidos espirituais, o Espírito Santo fala e fala bem falado. Amém, gente? E aí eu pergunto,
quais têm sido as tuas motivações para se mover? Porque a nossa motivação para se mover tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Amém? E aí, Paulo diz na Nova Aliança, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras. O que você não está vendo é eterno. Amado, acredite, tudo que você está vendo vai passar. Pandemia passa, doença passa, falta passa. A única coisa que vai permanecer para sempre é a vontade de Deus e a palavra dele para a sua vida. Isso vai ficar. Amém? E aí o nosso combustível nunca pode ser desespero. Eu vou sair, porque senão aqui eu vou passar fome. Eu vou morar em Maceió, porque senão a coisa vai ficar feia. Não, amado. Procure ver, né, de Deus, interprete o que o Espírito Santo quer. Né? Eu costumo dizer isso. A crise, ela é coletiva, mas a prosperidade é individual. Durante muito tempo na Bíblia, houve crise durante toda a terra, como lá José, mas houve prosperidade para José. Então, houve fome na época de Isaac, mas houve prosperidade para Isaac. Então, entenda uma coisa, crise pode ser coletiva, o Brasil inteiro pode estar falando de crise, você prospera. Amém. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, querido? Porque você não é todo mundo, você está debaixo da bênção de Deus. E quem está debaixo da bênção de Deus prospera no meio ao caos. Amém, gente? E aí, Isaac estava determinado tempo numa terra querendo ir para o Egito, porque era um lugar que estava prosperando, onde o povo estava encontrando provisão. E Deus disse para Isaac, Isaac, não saia dessa terra, fique nela. Porque eu prometi a teu pai, Abraão, que ia te abençoar. Agora, querido, Deus tinha prometido uma bênção sobre a descendência de Abraão. E eu vou te dizer, hoje você já é abençoado. Deus nem precisa mais te prometer, você já é. Aleluia. Amém. E aí, Isaac ficou naquela terra e a gente sabe que ele prosperou, ficou riquíssimo. José também. Então, o que eu quero te dizer? Ser guiado pelo Espírito Santo vai manter o profético ativo na tua vida. Aquilo que causa o teu futuro. Diga comigo, o profético é o que causa o meu futuro. Então, como é que eu vou manter isso vivo, aceso em mim? Sendo guiado pelo Espírito Santo. E, gente, o irmão Reagan, ele fala do testemunho interior, né? Como a forma primária de Deus nos guiar. Através do testemunho interior, através dessa... Você não quer testemunho interior, essa impressão que você tem por dentro. Às vezes você olha para uma coisa, está tão linda, aí você diz, rapaz, eu estou com a impressão de que esse negócio não vai dar certo. Já aconteceu com você? Isso é o próprio Espírito. Entende? Ou de outras vezes as coisas estão tão feias, só os escombros, e você olha e diz, eu estou com a impressão que esse negócio vai bombar. Amém? É o Espírito, diga, é o Espírito. E o testemunho interior, queridos, por que ele é tão poderoso? E o irmão Reagan disse que ele é tão poderoso. Porque o diabo, ele pode imitar, como é que eu posso dizer? Às vezes as pessoas querem ser guiadas por trovões, por uma luz acendendo, por uma mão apontando, né? Se eu chegar na igreja e aparecer, tiver no estacionamento um carro amarelo, é um sinal de Deus. Tem gente, aí é demais, né? Tem gente que quer ser guiado por ver coisas, por um sinal. E Deus pode guiar com sinal? Pode. Mas a forma primária dele te guiar, diga comigo, é o testemunho interior. E por que é tão poderoso? Porque os sinais o diabo tem como alterar. E como botar o dedo dele para te enganar. Mas o testemunho interior, o diabo não tem como mexer. Sabe por quê? Porque dentro de você o diabo não tem acesso. É por isso que é tão poderoso o testemunho interior. Satanás não tem acesso ao que Deus fala dentro de você. Então isso é seguro. Diga, é seguro o testemunho interior. Amém, gente? E aí, o espetacular, muitas vezes o diabo pode meter o dedo dele, mas o testemunho interior eu duvido. Amém, gente? Então, o que é que eu quero que você entenda? Que o testemunho interior vai fazer com que você seja mais rápido do que o diabo. Sabe por quê? Porque você se antecipa. É Deus te antecipando, como eu disse ontem. O Espírito nos anuncia as coisas que hão de vir.
Aleluia. Aleluia. E esse homem, né, simplesmente sai por causa de fome para ir para outro lugar. E acredite, você não foi criado para digerir preocupação. Não existe unção na sua vida para aguentar desgraça. Aleluia. Amém. Diga, eu não fui criado para digerir preocupação. Por quê? Porque a preocupação danifica o profético. Deus está querendo causar algo, mas você está tão preocupado que a tua preocupação danifica isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas aí o que é que acontece aqui? Lá no verso 3, a Bíblia diz assim, olha as consequências de não ouvir Deus ou de ser inconsequente e de ser movido por circunstâncias. Diga, eu não sou movido por circunstâncias. Amém? Por quê? Porque senão isso vai te atrasar. Tem muita gente parada no tempo e no espaço. Por quê? Porque se moveu por circunstâncias e isso atrasou a vida dele. Mas o que Deus tem para você é a aceleração. Amém? O que diz no verso 3? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Começa as consequências. É vontade de Deus, morte prematura? Diga não. E por que as consequências chegam? Pelo fato de você querer ser guiado, né, por sua razão, pelo seu modo de pensar, né, fazer as coisas do seu jeito. Como eu disse ontem, você sozinho não dá certo. Só funciona você e Deus. Amém? O maior parceiro que você pode ter na sua vida é o Espírito Santo. Né? Eu sei que tem muita gente que considera o marido o melhor parceiro. E eu tenho um bom parceiro, graças a Deus, um excelente amigo, mas ele não é maior do que o Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Aí, no verso 5 diz assim, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada com seus 2 filhos e seu marido. Diga comigo, que tragédia. Vocês estão entendendo isso? Que coisa terrível, uma atitude precipitada. Então, mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Seja guiada, homem, seja guiado pelo Espírito Santo. Porque se você não for, você compromete o funcionamento da tua família. Amém? E o homem principalmente, que é o cabeça do lar. O sacerdote, é muito sério isso. Viu, gente? Aí o que é que acontece? Verso 6. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Presta atenção, por que ela voltou? Olha só, gente. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Ou seja, eles saíram do lugar por causa da fome para ir para outro. Quando chega no outro lugar, só tragédia. E lá naquele lugar que ela está, ela escuta dizer, rapaz, mesmo tendo fome lá, Deus está dando pão ao povo dele. Uau! Ei, deixa eu te dizer, Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra, ao seu povo, à aliança que tem contigo. Deus é fiel. Aleluia. E ela começa a ouvir que Deus estava dando pão ao povo no meio da fome. Eu disse ontem e vou dizer de novo, não tenha medo de falta, Deus vai te prover. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus tem uma reputação a zelar. Deus tem um nome para zelar. Você sabia disso, que Deus tem uma reputação? Né? E quando Deus te criou, Ele colocou o nome dele ali, porque Ele é o Pai dos Espíritos. E você é um Espírito. Amém, gente? Eu tenho coisas que eu gosto de dizer. Quando o seu pai fez sexo com sua mãe e você nasceu, deixa eu te dizer, a célula masculina com a feminina formaram teu corpo. Mas a vida que tem dentro do teu corpo não foi teu pai e tua mãe, porque teu pai e tua mãe não sabem fazer espírito, só quem sabe é Deus. Então a vida que tem dentro do seu corpo foi Deus que liberou. E Deus liberando vida para o seu corpo, colocou ali a assinatura dele e Ele te fez para dar certo. Ele tem uma reputação a zelar. Deus nunca fez ninguém para ser um fracasso na vida. Ele nunca fez nada para errar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, o que é que a gente precisa entender?
é aprender a depender da palavra de Deus, mesmo sem ver nada. Eu vou dizer a você que não está querendo fazer o remo esse ano porque acha que não pode pagar. Essa é a pior besteira da sua vida. Porque, querido, quando a gente bota o pé, Deus coloca o chão. Ah, Rosana, eu estou esperando que se manifeste a provisão. Deixa eu lhe dizer, querido, a fé se antecipa. A fé não tem lógica. Se você for esperar que vai se manifestar, não, querido. A gente não vê para crer, a gente crê para ver. Amém. Diga, esse é meu tempo. Essa é a minha hora. Amém. E a fé sempre vai lidar com o invisível. Então, o que acontece aqui? A Noemi, ela chega e para voltar para aquele lugar, porque ela sabe, lá é o lugar onde Deus é fiel. O lugar onde o povo de Deus está é o lugar da provisão. Se prepare, porque tem pessoas que vão correr para você. Aleluia! Porque você vai ter para você e para quem está perto. Porque Deus é bom. Amém? E aí o que acontece aqui? Né? Eu sempre, às vezes as pessoas, eu gosto muito da posição de Noemi, de querer, como eu falei ontem, eu falei em recomeços, e quem não estava aqui ontem à noite? Ok, muita gente. Eu estava dizendo que recomeçar não é uma vergonha, até Deus um dia teve que recomeçar. Então é melhor você recomeçar do que morrer na faca cega. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque às vezes tem gente que fica ali colecionando sofrimento. Você conhece pessoas que colecionam sofrimento? Ah, meu Deus, não deu certo meu casamento. Aí botou um sofrimento lá. Daqui a pouco, meu Deus, meu filho está nas drogas. Vai só colecionando sofrimento. Minha situação financeira está péssima. Minha saúde está horrível. Vai colecionando. E eu vou lhe dizer, Deus não lhe fez para colecionar sofrimento. Eu vou dizer de novo, Deus te chamou para ser um sucesso. E não é só você sozinha, não. Seu marido tem que ser uma grande bênção nessa terra. E os seus filhos são poderosos nessa terra. E suas finanças são saudáveis. E o seu corpo é saudável. E nós vamos desfrutar do bem de Deus aqui na terra. Porque o que Ele tem para aqui, para a terra, é só para cá. Já já a gente vai ser arrebatado e lá já é outro nível. Aleluia! Diga, eu nasci para ser um sucesso. Amém. E Deus está comprometido com o seu êxito. Você pode dizer isso? Deus está comprometido com o meu êxito. Você crê nisso mesmo? Eu estou saltando coisas proféticas aqui para você. Deus está comprometido com o êxito dessa igreja. Deus está comprometido com o êxito do Rema. Deus está comprometido com o seu sucesso pessoal, com o êxito do seu casamento. Meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus tem uma reputação, Deus tem um nome. Gente, eu estava pensando um dia a respeito disso, estava estudando sobre a reputação de Deus, até ministrei, né, sobre isso. Sabe, quando algo sai da fábrica com um nome, por exemplo, um carro da Toyota, ele sai com o nome da Toyota, a Toyota tem um nome naquele carro, pois a Toyota tem uma reputação a zelar. Se o carro der qualquer problema, eles trocam até de carro. Por quê? Porque eles têm um nome. Agora eu quero lhe dizer que o nome que está em você não é Toyota, não. Você tem um nome que está acima de todo nome. Se der alguma coisa errada com você, é esse nome que está em jogo. Quem está entendendo? Então Deus quer zelar pelo nome dele. Porque até quando ele não tinha por quem jurar, ele jurou por ele mesmo que te abençoaria. Oh, meu Deus do céu. Como é que eu vou carregar o nome de Deus com uma vida miserável, queridos? Uma vida onde, sabe, sempre entra ano e sai ano, e aquela murrinha financeira, aquela escassez, aquela coisa que só assando e comendo. Queridos, eu sei que existem fases na nossa vida, e tem fase, mas a fase precisa passar, porque até videogame muda de fase, por que você não muda? Aleluia! Aleluia! Com Deus a fase tem que mudar. Ele tem uma reputação sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus por isso. Então, de repente, né? Deus vê aquela mulher voltando sozinha. Diga comigo, sozinha.
Você está vendo o perigo, mulheres? Vou falar especialmente agora com as mulheres. E os homens, que são cabeças das suas famílias, né? Pai e mãe. Esse homem saiu da terra dele sem uma orientação de Deus, por causa de uma circunstância. E a mulher terminou voltando sozinha, sem marido e sem filho. E eu vou agora declarar ao profeta, cuidado, para você não sair da igreja, por causa de uma circunstância e depois ter que voltar e voltar só. Sem marido e sem filho. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois vai pagar um preço para o marido e os filhos voltar para a igreja. Porque tem muita gente que sai da igreja às vezes sem motivo, por causa de uma besteira. E depois quando volta o estrago já está feito. Porque tudo que o diabo quer é acabar com a sua vida. E o lugar de segurança para você é aqui. Aonde está fluindo o rio de água viva. Para te banhar. Sabe, querido? Para te trazer orientação, instruções. Para te sustentar. Aleluia. Amados, não existe igreja perfeita. Você sabia disso? Mas pode existir igreja saudável. Aleluia. Aleluia. E uma igreja saudável é quando a gente tem pessoas que não faz bico com tudo no mundo. Milindroso, por tudo é um milindre. Está na hora de crescer, amados. Sair das fraldas e sair do berçário, porque tem outros bebês chegando por aí. Amém? Então, o que é que Noemi faz? Ela chama as duas noras e diz para elas, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, volte para os seus deuses. Né? Os moabitas tinham seus deuses, que não era o Deus de Israel. Só que Ruth, muito sabida, tinha ouvido falar do que o Deus de Noemi estava fazendo para o seu povo. E fé vem pelo... Então essa mulher escuta, rapaz, Deus está dando pão para o seu povo. E ela pensou, eu vou voltar para esses deuses que não dá nada? Eu vou para um Deus que provê o seu povo. E ela chega para Noemi e diz assim, olha Noemi, não me peça que eu lhe deixe. Porque onde você for eu vou. E o seu Deus vai ser o meu Deus. E o seu povo vai ser o meu povo. Ou, em outras palavras, eu não vou voltar para esses deuses fracos, não. Eu vou para o Deus que no meio da fome mantém o pão dele, o povo dele com pão. Diga, ô mulher sabida. Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado. Tu é sabido desse jeito? Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, o que foi que Ruth viu? Diga comigo, ela viu um futuro que só Deus podia dar. E isso é o profeta. É você ver o futuro. Rapaz, o que Deus está fazendo? Como eu disse ontem, sempre que Deus faz algo com alguém, Ele abre um precedente. Se abre um precedente para Ele fazer para você. Não é assim, gente? E aí essa mulher simplesmente diz assim, não. E sabe, querido, deixa eu soltar algo aqui para você. Se você não tiver visão de futuro, você sempre vai querer estar voltando para o seu passado. Quem tem visão de futuro, esquece das coisas que para trás ficam. E avança. Não importa se o que passou foi tão bom ou tão ruim. Passou. Morreu. Aleluia. Eu não sei se você já prestou atenção, mas seus pés são para frente, seu nariz é para frente, seu olho é para frente. Deus fez com você com tudo para frente. Para trás nada. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. E quem não tem visão de futuro, querido, você já prestou atenção que pessoas que não têm visão de futuro só se comprometem com coisas rasteiras? Não se compromete com um projeto grande, com algo visionário. Quem não tem visão de futuro só se compromete com coisinha pequena, mirrada, que não sai do campo. Porque quem tem visão de futuro, querido, pensa tão grande. E Deus gosta tanto de ousadia que pega junto. Aleluia. Mas quando você vê uma pessoa com mentalidade muito medíocre, não, eu não quero muito não, eu não preciso disso tudo, esse tiquinho aqui tá bom. Isso são pessoas que não têm visão de futuro, que ainda está presa a um passado velho nojento. Quem aqui tem visão de futuro? Pois pense grande.
Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que você pede, como a gente aprendeu ontem a pedir, mas Ele é também poderoso para fazer mais além daquilo que você pensa. E pensar não paga nada. Então aproveite para pensar grande, bote para arrebentar. Aleluia! Graças a Deus que o diabo não sabe o que você pensa, porque ele não tem acesso. Aleluia! O acesso dele é por fora. Mas você não pensa o que ele quer, você pensa o que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus, gente. E aí o que é que acontece aqui, né? Aí entra, você viu nessa primeira parte, uma mulher que atrasou sua vida, perdeu a família por causa de não ser guiado pelo Espírito, de ser movido pelo que vê. E a gente não pode, repetindo, ser movido por circunstâncias, porque isso nos atrasa. Mas aí agora você vai ver uma mulher que teve uma visão de futuro tão gloriosa, que se encontrou com aceleração. Quem aqui quer se encontrar com aceleração hoje? Você está pronto mesmo? Então vamos ver aqui o que aconteceu, né? A Ruth, existia um versículo, existe um versículo, melhor dizendo, em Deuteronômio, no verso 23, se você puder ir lá comigo. Aleluia. Desenvolva seus ouvidos para ouvir Deus, viu, queridos? Você já prestou atenção que nós somos desenvolvidos, né? Por exemplo, quando a gente nasce, a gente não sabe diferenciar som de nada. Mas hoje, com a idade que você tem, mesmo sem você ver, você sabe diferenciar o que é um miado de um gato, o latido de um cachorro, né? O rugido de um leão. Por que nós sabemos? Porque nós desenvolvemos. Porque essa capacidade de ouvir, ela é desenvolvida. Então, a capacidade de ouvir a Deus também é desenvolvida. A gente não nasce sabendo, mas a gente aprende. A gente desenvolve. Amém? E aí, a Ruth tinha aqui um versículo que diz assim, Deuteronômio 23, verso 3. Você está lá? Olha o que diz aqui. Nenhum amonita ou moabita. Ruth era o quê? O quê? Ok. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Olha o que tinha escrito aqui. Por causa da forma como o povo foi criado, os moabitas, existia um versículo trazendo uma sentença para eles. Os moabitas, eles não entrarão na Assembleia do Senhor para sempre. E Ruth era o quê? Moabita. Olha, queridos, vocês lembram ontem eu falando? Existia uma sentença lançada sobre Jabez, por causa da mãe, né? Até o nome dele era sofrimento. E existia uma sentença sobre a vida de Ruth. Mas sabe de uma coisa? Um homem e uma mulher que decidiram se livrar de sentenças condenatórias. Amém. A minha pergunta, o que é que te condena no teu passado? Aleluia. O que é que não deu certo na sua vida? O que disseram a seu respeito? Que te prenda até hoje? Hoje é dia de liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Amém. E pelo fato de Ruth, queridos, ter ouvido falar do Deus que cuidava do seu povo e ter feito uma aliança com esse Deus por intermédio de Noemi. O que aconteceu com Ruth? Ela olhou para Noemi e disse assim, rapaz, eu vou te honrar. Pronto, é aqui que eu quero entrar sobre a aceleração. Se tem uma coisa que acelera a tua vida, chama-se honra. Sabe você honrar aquela pessoa que não tem nada para te oferecer. Não tem mais nada para te oferecer, nada. O que tinha acabou. Não tem nada. E você dizer, eu vou honrar você só por causa do Deus que você carrega. Essa atitude de Ruth acelerou coisas na vida dela. E mudou o destino dela.
Porque se você for ler a respeito de genealogia, em nenhuma genealogia, ontem a gente começou falando sobre isso, todos os capítulos de crônicas falando de genealogia, não tem o nome de mulher em nenhuma das genealogias. Mulher não existia na genealogia. É só Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou José. Vocês estão entendendo? Não tinha mulher, estava fora. A Sara nunca nem apareceu na genealogia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Ruth, quando você vai ler Mateus, na genealogia de Jesus, Ruth está lá. E existia um versículo a respeito dela, que ela não entrava nem na Assembleia do Senhor. Mas ela, por causa da honra que ela teve a uma pessoa que tinha uma aliança com Deus, ela foi tão honrada por Deus que ela não entrou na Assembleia, ela entrou na genealogia. Meu Deus do céu. Então deixa eu te dizer, honra te acelera, a honra te tira de coisas que não funcionam e te coloca num caminho aonde você vai pegar as asas, o fluir do Espírito e vai avançar. Ao contrário também é verdadeira, a desonra te prende. Vocês entendem? Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de honra. Primeiro ao Senhor, que é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque, queridos, eu não acredito que uma pessoa que nasceu de novo, que congrega, que recebe uma boa palavra, não devolve dízimo, está pensando em aceleração, não. Porque se você não sabe honrar aquele que te dá o ar para respirar, que te tirou do inferno, que te deu vida, você vai honrar quem na sua vida? Porque quem não consegue honrar Deus, não honra mais ninguém, não honra pai e mãe, não honra pastor, não honra marido, não honra mulher, não venha me dizer não. É uma pessoa que só pensa em si. E eu vou lhe dizer, você sozinho vai saber para onde? Lugar nenhum. Aleluia. E, gente, eu estava estudando um dia e eu comecei a meditar nessas coisas. A honra, ela não pode ser aquela coisa da boca para fora, não. Ah, eu honro tanto a unção que está sobre a sua vida. Sabe, querido? Ah, eu honro tanto você. Não tem gente assim que só honra da boca para fora? Mas se você for estudar a Bíblia, querido, honra, ela tem que ser materializada. A honra, ela não pode ser só em palavras. Quem está me entendendo aqui? Por que ela precisa ser materializada? A Bíblia diz em Provérbios, honra ao Senhor com as tuas palavras, né? Hein? É com o quê? Ah, então quer dizer que tem que materializar. É isso que você está dizendo? Sim ou não? Sim. Então honra precisa ser materializada. E eu comecei a lembrar daquela mulher, lá de 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu passou pela casa dela, pastor Lando, e ela disse ao marido dela assim, eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Não é honra saindo da boca? Sim ou não? Mas ela ficou só nas palavras? Ela olhou para o marido dela e disse, vamos materializar essa honra? Vamos fazer para ele um quarto, obra de pedreiro? Vamos botar uma cama lá? Vamos botar uma mesa, uma cadeira e um candeeiro para ele fazer os sermões dele? Materializou a honra. E sabe, depois dela ter materializado essa honra, o que aconteceu na vida dela? Diga comigo, aceleração. Porque a mulher não podia ter filho e engravidou. Ele disse, dentro de um ano. E eu vou te dizer, a honra traz isso para você. Dentro de um ano. A Bíblia traz o que a inseminação artificial não pode fazer, que dinheiro não pode fazer, aquilo que só Deus pode fazer. Aleluia. E depois que o menino morreu, né? O que aconteceu? Deixa eu te dizer, aquilo que Deus te deu, o diabo não pode roubar. Não aceite o diabo colocar o dedo imundo dele naquilo que foi algo que o próprio Deus te deu. Amém. Então, aí a minha pergunta é, se aquela mulher, a única coisa que tivesse na vida fosse as palavras, eu vejo que este é um santo homem de Deus. O menino morto, ela ia botar esse menino em cima dessas palavras? Hein? Palavra sustenta menino morto? Hein, gente? Vocês estão aqui? Mas sabe o que ela tinha? Uma cama. Ela tinha uma honra materializada. Que quando o menino morreu, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, eu imagino quantos quartos tinha naquela casa. Mas ela pegou o menino e colocou em cima da cama do profeta, em cima da honra que ela materializou. E sabe o que aconteceu? O menino ressuscitou.
Porque honra materializada traz ressurreição para tudo aquilo que o diabo quer te roubar. Aleluia! Glória a Deus! Então, se você quer aceleração na sua vida, aprenda a materializar a honra. Amém. E Ruth, queridos, ela era uma mulher assim, que ela não tinha de jeito nenhum, né? Por ela mesma, pela capacidade dela, pelos recursos dela, ela não tinha como sair de algo que estava até escrito a respeito dela, na antiga aliança. Mas ela simplesmente, por causa de dar atenção ao Deus de Noemi, que não era nem dela ainda, mas ela disse, o seu Deus vai ser o meu. E ela começou a servir a essa mulher, com toda a honra que ela tinha, e de repente, ela começa a pegar, você já sabe disso, ela vai para o campo pegar restos de espigas, que era exatamente para suprir a ela e suprir a Noemi, que não tinha mais marido, não tinha mais filho, não tinha ninguém. E Ruth, ela simplesmente, querido, podia ter voltado para a casa do pai dela para ser suprido por ele, mas ela passa por uma situação. Mas lá naquele campo, ela recolhendo aquelas espigas, quem ela encontra? Quem sabe? Quem? Você sabe o que significa Boaz? Quem sabe? Velocidade. Boaz significa aceleração. Boaz significa rapidez. Então, o que isso quer dizer? Que a honra sua para com alguém faz com que você se encontre com uma aceleração. Eu vou dizer de novo, porque parece que você não está aqui. A sua honra para com alguém materializada faz com que você se encontre com a aceleração. Aleluia. Aleluia. E, queridos, foi por ela se encontrar com Boaz que ela gerou. E ela gerou o avô de Davi. E foi através da raiz de Davi que chegou Jesus. Então, veja o que é que uma atitude, né, guiada, uma atitude pode fazer na vida de uma pessoa. Uma errada te atrasa, mas a certa te acelera. Amém? Então, o que é que eu quero que você entenda, né? Se existia um versículo a respeito dessa mulher, condenando o futuro dela, que ela não ia poder entrar nem na Assembleia do Senhor, e ela mudou isso, o que dirá com você? O que tem escrito ao seu respeito? Você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi regenerado. O que é regenerado? Deus tornou a te gerar. Não mediante semente corruptível, mas incorruptível, a qual é a palavra. Você é filho do Deus vivo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia! Você tem paz, você é alegre. Você é salvo, você é redimido, porque nele temos todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade, porque ele supre em Jesus Cristo cada uma das nossas necessidades. Querido, tudo isso está escrito ao teu respeito. O que não pode acontecer conosco? Meu Deus do céu! Amém, gente? Amém. Então, o que é que eu quero que você entenda? Rosana, qual é a minha hora? É aquela hora que você chega crendo. Rapaz, eu creio. Uau! Aleluia. Diga para seu irmão, chegue crendo. Amados, por que é que tem tanta gente que vem fazer o rema? Como um dia eu fui. Que nem sabia como era que ia pagar. E você sai do rema com tudo pago.
Por que é que acontece isso? Porque a pessoa chega crendo. Aleluia! Aleluia! E todas as vezes que você chega crendo, Deus se manifesta. Amém? Eu gosto muito da história de Maria, né? Ela chega para Jesus e ela diz assim: o vinho acabou do casamento. E Jesus fica olhando para Maria. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que é que Maria queria? Eu acho que ela estava cuidadosa daqueles, como é que se diz? Aquele povo passar vergonha. Porque pensa numa vergonha, é numa festa faltar comida e bebida. Sim ou não? E de repente falta a bebida e ela chega para Jesus. Um dia eu estava pensando sobre isso. Como foi que Maria sabia que Jesus poderia transformar água em vinho? Eu não sei se você lê Bíblia como eu, mas eu gosto de ler Bíblia entrando nas histórias. Aí eu fico meditando, eu sento numa rede e fico meditando, sabe? Porque a Bíblia diz que nesse tempo que Maria chegou para dizer para Jesus, ainda não tem vinho, disse que Jesus ainda não tinha começado os seus milagres públicos. Então quer dizer que no privado ele já teria feito. Sim ou não? Não tinha chegado o tempo dos milagres, a Bíblia é muito clara, públicos. No mínimo, Maria viu Jesus fazendo isso lá no almoço. Aleluia. No privado. Dizendo a ela, leva ali um copo de água para papai, José. E no caminho a água virou vinho. E Maria pensou, rapaz, ele pode resolver essa parada. Diga comigo, ela chegou crendo. E ela chega para ele e diz, eles não têm mais vinho. E o que eu gosto dela é a ousadia. Sabe? Que ela chega para ele, sabendo que ele podia fazer alguma coisa, e ele diz assim, ele não falta com respeito para com Maria, ele diz, mulher, ainda não chegou a minha hora. O que é que ele estava querendo dizer? O pai, ele só fazia o que via o pai fazer, só dizia o que via o pai dizer. Deus ainda não tinha comunicado para Jesus, o momento dos milagres públicos é esse. Então, quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, era exatamente de manifestar os milagres públicos. Ele não estava faltando com respeito. Jesus nunca faltou com respeito a ninguém. Vocês estão entendendo isso? Mas aí, quando ele diz isso, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não é devedor de nada a ninguém. De repente, ela chegou perto de Jesus, crendo tanto que ele podia resolver aquilo. Só que Maria foi a mulher que emprestou a Deus o útero para Jesus vir à terra. Porque eu vou te dizer uma coisa, a forma legal do homem estar na terra é passando pelo útero de uma mulher. Não existe nenhum ser humano na terra que não tenha passado pelo útero de uma mulher. O único ser espiritual que vive na terra, que não passou pelo útero de uma mulher, é Satanás. É por isso que ele é ilegal aqui. Ele não tem legalidade, porque ele não entrou pela porta. Aleluia! Ele foi lançado, arremessado, pois ele é ilegal aqui. A legalidade está com você. A legalidade dessa terra é sua. Por que Jesus entrou pelo ventre de uma mulher? Para entrar de forma legal, porque tudo que Deus faz é legalizado. Amém, gente? E de repente, Maria emprestou o útero para Deus. Eu acredito que Deus pensou, rapaz, ela está crendo que ele pode fazer alguma coisa. E um dia eu precisei da barriga dela. E eu não vou ficar devedor de Maria. Eu vou dizer, eu não sei o que você tem semeado. Eu vou dizer, Deus não vai ficar devedor de nada a você. Tudo que você fez por Deus, em prol do reino dele, para glorificar o nome dele, Deus não vai ficar te devendo nada. No momento exato que você chegar crendo, ele vai fazer a rapidez na sua vida. Amém? E de repente, né, eu acredito que Deus passou um zap para Jesus. Não era hora não, filho, mas acabou de ser. Porque quando você chega crendo, até aquilo que não era hora passa a ser. Aleluia! Porque só se agrada a Deus por fé. Então você pensa, eu não vou agora não, deixa ver se manifesta. Isso não é fé não, querido. Depois que manifesta, você não precisa mais nem de fé. Aleluia! Por isso que tem gente que não prova de aceleração na vida, porque está querendo que a coisa se manifeste para poder dar um passo.
E eu vou te dizer, o sentido de Deus é o contrário. Você dá um passo e a coisa se manifesta. Amém. Glória a Deus por isso, gente. E aí, de repente, ela chega para Jesus, né? Ele diz assim, não é chegada, ela chega para os discípulos, ela não dá ordem a Jesus, mas ela dá ordem para os discípulos, faça tudo que ele disser. Eu acredito que ela já sabia. Ela era uma mulher cheia de Deus, viu? Deus não ia escolher qualquer uma para carregar Jesus no ventre, não. Cuidado para não falar mal de Maria. Aleluia, aleluia. Cheia de Deus. O próprio anjo disse, ei, você é cheia. Ela disse, o anjo que chegou para Maria disse, eu assisto diante de Deus. E ele veio com a palavra, você é uma mulher cheia de graça. Querido, cuidado com as profecias que você recebe. Porque a pessoa que está liberando a profecia está vindo de diante de quem? Porque o anjo que veio falar com Maria estava vindo de diante de Deus. Aí tem gente que vem de diante de um celular, diante do Faustão, diante de Luciano Huck, a tarde todinha do Jornal Nacional, querer te dar profecia, vá tomar banho. Entendendo o que eu estou dizendo? Quer dar profecia, esteja diante de Deus, para ser preciso no que você diz. Aleluia! Amém, gente? E aí, de repente, queridos, o anjo chegou e disse isso, né? E ela chega, eu fico imaginando, que Deus falou para Jesus, Jesus, o negócio é o seguinte, não era tempo não, mas Maria está crendo. E ela me deu algo, e eu não vou deixar ela sair daqui sem o que ela quer. Pode fazer aí, não era, aleluia. Aleluia! Aleluia! Amém! Quem quer provar de aceleração? E o que é que acontece ali, queridos? Eu fui estudar uma vez, são 9 passos para fazer um vinho. Você planta, você colhe, você separa casca de polpa, depois de semente, você trasfega o vinho, você deixa fermentar, você deixa... Menina, é tanta coisa, eu sei que são 9 passos, até engarrafar são 9 passos. E tudo isso é muito demorado. Para você ter uma noção, um bom vinho, como o povo disse, eles serviram, primeiro o povo serve um vinho ruim, bom, para depois servir o ruim. Você serviu um bom e agora você está vindo com um melhor. Um bom vinho duraria pelo menos 10 anos para ficar bom. Só que o que Jesus fez, em segundos, acelerou o processo. Jesus pulou todas as etapas de plantação, de colheita, de não sei o quê, de não sei o quê. E quando alguém chega crendo, as fases são puladas. Você chega crendo. Você sabe como é essa história? Eu preciso começar a fazer uma poupança para comprar minha casinha. Minha casa, minha vida. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus fez Adão e Eva, colocou eles no Eden Garden Residence. Não foi na minha casa, minha vida, não. Aleluia! Amém! Eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar, tenho que poupar tanto, quem que não sei quem. Você entende? Chega crendo que as fases são aceleradas. Aleluia, aleluia. E de repente, o cara disse assim, não é? Vocês serviram um bom vinho e agora vem com um melhor. Joel Osteen disse que esse vinho, para ser melhor do que o que eles tinham tomado, tinha que ter passado pelo menos 30 anos. Então, 30 anos foi abreviado, sabe em quê? Pegue a água e sirva ao mestre-sala. No momento que eles iam, 30 anos. Foi acelerado. Uau! Quem crê em Jesus aqui? Deixa eu te dizer, os milagres públicos dele não deu fim ali não, começaram. E acredito, Deus tem feito muito, viu? O Jornal Nacional não comunica isso, mas Deus tem feito muito. Amém. Então deixa eu te dizer, uma aceleração de 30 anos.
Como a irmã me procurou ontem. Comprou uma casa para pagar com 30 anos, pagou com 5. Ah, amado, eu vou te dizer uma coisa. Você pode nesse ano viver 10. 10 anos em um. Deus pode acelerar em 2022 aquilo que você só ia conseguir em 2030. Deus vai acelerar processos. Ei, coisas estão sendo aceleradas só porque você crê. Quando você crê, você chama o seu futuro para o presente. Você traz aquilo que ia acontecer no futuro para o hoje, aqui e agora. É por isso, amados, que a gente precisa desenvolver isso. Eu creio. Um dia lá em casa a gente viveu isso. Judivan sempre quis um carro a diesel grande, porque a gente viaja muito, toda semana viajando. Né? Nem todo dia ele vai comigo, mas sempre que ele vai, ele que vai dirigindo. Ele chegou e disse, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou sair ali para comprar um carro. Abriu a porta do quarto, disse, Arthur, estou indo ali. Arthur ainda estava solteiro em casa. Estou indo ali comprar um carro, volte já. Como quem diz, vou ali comprar um pão. E eu olhando para ele, ele chegou, encontrou a touro que ele queria, né? E queridos, em 3 dias estava paga. A gente sempre comprou carro financiado, esse aí foi à vista, no meio de uma pandemia. Sabe por quê? Porque Deus gosta de contrariar. Aleluia! Aleluia! Então está na hora de você fazer isso. Vou ali ver minha casa própria. Aleluia! Ah, mas 30 anos para pagar depende da sua fé. Aleluia! Aleluia! Do mesmo jeito foi com o apartamento. Ele disse, quer saber de uma coisa, eu não pago mais aluguel não, esse é o último. Entende? 2 meses depois estava num apartamento próprio. Então tudo é uma questão de posicionamento, tudo é uma questão de decisão, é de você chegar crendo e os processos são encurtados. Agora, se você quiser ir na força do seu braço, você vai viver os anos de massacre que o diabo vai colocar. Mas chegue crendo e diga, é hoje, acabou hoje, eu pego hoje, eu recebo hoje. Aleluia, aleluia. E queridos, eu vou te dizer uma coisa, é chegado esse tempo na nossa vida. Amém? Acabou meu tempo, já até passou um pouquinho. Mas o que eu quero te dizer? É que porque aquela mulher chegou crendo, aqueles processos foram encurtados. O que foi que te ensinaram? A religião, hoje de manhã eu conversando com o Judivan, eu digo, meu filho, a religião acabou com a gente. Mas graças a Deus que nesses últimos dias, Deus tem levantado homens e mulheres para pregar o real evangelho. E para dizer a você, creia. Creia de todo o coração. Deus é poderoso. Você não vive para você mesmo. Você não vive por si só. Você vive para glorificar a Deus e o nome dEle. E se tem uma coisa que Deus honra, é fé. Então, se você está com essa mentalidade medíocre, vou fazer o rema agora não, porque estou apertado, ou porque não tem como pagar. Seja crente. Vou dizer para você, igual Deus disse com Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Diga aí para seu irmão, creia, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Então, 3 passos eu dei hoje para você acelerar. Não seja guiado por circunstância. 2, saiba materializar honra. Aleluia. Primeiro a Deus, depois as pessoas que são ao seu redor. Ainda que não tenha nada para te oferecer. E 3, chega crendo. Não importa o processo. Vocês que vão casar. Ah, vamos começar assim, né? Querido, já bota por cima, pense grande. Até o dia do seu casamento, Deus pode fazer tanta coisa que sua cabeça vai girar. Aleluia! Nós estamos no final dos tempos. Deus vai acelerar coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vem buscar uma igreja gloriosa e não uma igreja devendo as casas Bahia. Amém? Não é verdade? Então, se Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa e para mim está bem pertinho, é porque algo grande está para acontecer. E quem crê, recebe. Amém?